Senhores, como dormiram na noite passada? Se dormiram olhando para o teto, então neste exato momento o vosso cérebro está cheio de lixo. Difícil de acreditar, não é? Eu também pensei assim no início, mas ao longo dos últimos 20 anos, ao encontrar milhares de pacientes, percebi algo. A demência não é causada pelo envelhecimento, é causada pelo lixo no cérebro. E esse lixo acumula-se enquanto vocês dormem. E eu não sou do lado do hospital, eu estou do vosso lado, eu lá sou o doutor Afonso Costa, neurologista. Hoje vou revelar o segredo da postura ao dormir que os hospitais não vos contam. Este vídeo pode mudar 10 anos da vida do vosso cérebro. Se assistirem até ao fim, vão descobrir a única postura que torna o cérebro 25% mais limpo. Vamos começar imediatamente. Senhores, o que pensam que é a demência? Uma doença que vem naturalmente com a idade, algo inevitável devido à genética. A demência começa devido ao lixo que se acumula no cérebro. O nome desse lixo é beta-amiloide. Uma palavra pouco familiar, não é? Mas se não conhecerem isto, não podem prevenir a demência. O beta-amiloide é um subproduto gerado quando as células nervosas do cérebro utilizam energia. Para explicar de forma simples, é como o gás de escape que sai quando o motor de um automóvel funciona. O nosso cérebro é o mesmo. Todas as atividades de pensar, recordar e julgar requerem energia. Nesse processo surgem resíduos. O problema é que, se esses resíduos não forem eliminados corretamente, acumulam-se no cérebro. Imaginem se o escape de um automóvel estiver entupido e o gás de escape refluir para dentro do motor, o que acontece? O motor estraga-se, certo. O cérebro é exatamente igual. Quando o beta-amiloide se acumula, bloqueia a transmissão de sinais entre as células nervosas. Mas não acaba aí. O mais assustador é que esses resíduos causam inflamação no cérebro. Tal como uma ferida fica infectada e dolorosa quando bactérias entram, o beta-amiloide estimula o tecido cerebral, criando uma inflamação crónica. Esta inflamação continua a atacar as células nervosas e eventualmente mata-as. Então o que acontece? A primeira área danificada é o hipocampo. O hipocampo é a parte central do cérebro responsável pela memória. O que comi ao almoço ontem, onde pus as chaves há pouco, essas memórias são as primeiras a desaparecer. Depois espalha-se para o lobo frontal, o juízo fica turvo e a personalidade muda. Quando atinge o lobo temporal, a capacidade linguística diminui. As palavras tornam-se confusas e não nos lembramos dos termos. Isto é exatamente a demência. No entanto, como neurologista que observa pacientes há dezenas de anos, percebi algo. A demência não é simplesmente uma diminuição da memória. É uma falha na limpeza do cérebro. Pensem nas imagens de MRI e PET que vejo todos os dias. Quando tiramos uma imagem do cérebro de um paciente com demência, há pontos brancos espalhados por todo o lado. Isso é precisamente o beta-amiloide. É como se o esgoto estivesse entupido com resíduos, com lixo acumulado por todo o cérebro. O cérebro de uma pessoa normal é limpo. O preto é nítido e as estruturas são claras. Mas o cérebro de um paciente com demência está todo manchado. Cada uma dessas manchas é uma célula nervosa que está a morrer. Vou contar-vos um facto ainda mais surpreendente. Este lixo começa a acumular-se desde que vocês eram jovens, a partir dos 4, 0, 5, 0 anos, mesmo sem quaisquer sintomas. Mas também é limpo. Quando, exatamente durante o sono, enquanto estamos acordados, acumula-se. Só é limpo quando dormimos. O problema é que se dormirmos da forma errada, não é limpo. Este é o resultado de uma pesquisa conjunta realizada pelo Hospital Universitário de Lisboa e pela Faculdade de Medicina de Harvard. O beta-amiloide começa a acumular-se 10 a 20 anos antes do aparecimento dos sintomas de demência. Para aqueles que estão agora na casa dos 60, significa que o lixo no cérebro já se acumulava desde os 40. Não se sintam tranquilos só porque não há sintomas. Pode estar a acumular-se neste exato momento. Quando recebem o diagnóstico de demência no hospital já é tarde, mais de 30% do cérebro já está danificado, nessa altura não se pode voltar atrás. Por isso eu enfatizo, a prevenção da demência é 100 vezes mais importante do que o tratamento. A partir de agora temos de eliminar corretamente o lixo do cérebro. Então como devemos fazer? Tomar medicamentos? Ir ao hospital? Não. A resposta é muito mais simples. Está escondida na ação
que vocês fazem todas as noites. É exatamente a postura ao dormir. Difícil de acreditar, não é? Mas a ciência provou mudar apenas uma postura ao dormir pode aumentar a eliminação de lixo no cérebro em 25%. Vou explicar-vos detalhadamente qual é essa postura a partir de agora. Senhores, o nosso corpo esconde um sistema surpreendente, são os canais de drenagem do cérebro. O nome exato é sistema linfático. Descobriu-se que o cérebro também tem um esgoto para eliminar resíduos. Isto também é a primeira vez que ouvem falar, é natural. Os hospitais também não explicam bem. Porquê? A razão é simples. Porque a solução não são medicamentos caros, mas hábitos de vida. Como não podem vender medicamentos, não há necessidade de explicar. Mas eu sou diferente. Hoje vou revelar-vos todos os segredos do sistema linfático. O sistema linfático só foi descoberto em 2013. Antes disso, ninguém sabia como o cérebro eliminava os resíduos. A equipa de pesquisa da Universidade de Rochester foi a primeira a revelar isto. O cérebro não tem vasos linfáticos, não pode eliminar resíduos diretamente como outras partes do corpo. Então, como limpa? A resposta é o líquido cefalorraquidiano. Quando adormecemos, as células cerebrais contraem-se entre 10% e 15%. Isso cria espaços entre as células cerebrais. Através desses espaços, o líquido cefalorraquidiano flui como água. Tal como um aspirador suga o pó, ele recolhe o beta-amiloide e vários resíduos. Depois é eliminado para fora do corpo através das veias. Este processo é a limpeza do cérebro. Não é maravilhoso? Enquanto dormimos, o cérebro estava a lavar-se a si próprio. O sono não é simplesmente um descanso. É o tempo de lavagem do cérebro. Literalmente, o tempo de lavar o cérebro com líquido. Mas aqui está o ponto-chave. Este sistema de limpeza só funciona corretamente quando dormimos profundamente. Entre as fases do sono é a fase chamada N3, o sono profundo. Nesta fase as células cerebrais contraem-se mais e a circulação do líquido cefalorraquidiano é maximamente ativada. O sono leve não é suficiente, mesmo na fase REM em que sonhamos é fraco, só no sono profundo é que o cérebro fica limpo, por isso a qualidade do sono é importante. Mesmo que durmam 7 horas, se a fase em 3 for insuficiente, o cérebro fica sujo. Pelo contrário, mesmo que durmam apenas 5 horas, se dormirem profundamente, o cérebro fica limpo. Senhores, a partir deste momento, lembrem-se, o sono não é sobre quantidade de tempo, mas sobre qualidade. Então, o que interfere com o sono profundo, exatamente a postura incorreta ao dormir, é a postura que bloqueia o vosso cérebro todas as noites. Surpreendentemente, a equipa de pesquisa da Universidade de Rochester, em conjunto com estudos de Lisboa e Harvard, revelou que a eficiência da limpeza do cérebro varia até 30% dependendo da postura. Sabem qual é a postura má? A primeira é a postura de decúbito dorsal olhando para o teto. Muitas pessoas dormem assim, porque sentem que é confortável, mas esta postura estagna o fluxo do líquido cefalorraquidiano porque a gravidade interfere. O líquido cefalorraquidiano não circula suavemente e os resíduos acumulam-se por todo o cérebro. É como um esgoto entupido. Se a água não fluir, os resíduos ficam lá. A segunda é a postura de deitar para o lado direito. Pensam que deitar de lado está bom? Não está. Quando se deitam para o lado direito, o fígado e o estômago são pressionados. A função digestiva diminui e o equilíbrio da circulação de todo o corpo colapsa. Isso interfere com o sono profundo, torna difícil entrar na fase N3, no final a limpeza do cérebro não é feita corretamente, especialmente após os 60 anos, a própria função circulatória diminui. Uma postura que era boa quando jovens torna-se veneno com a idade. Estas duas posturas abrem a porta à demência. Aqueles que dormem assim todas as noites devem mudar imediatamente. Então qual é a boa postura? Resultados do experimento da Universidade de Rochester. Quando se deitam de lado, a eficiência da limpeza do cérebro aumenta entre 25% e 30%. E apenas quando se deitam numa direção específica. Ainda não acabou.
Não basta simplesmente deitar de lado a altura da almofada, a posição dos braços, o ângulo das pernas, tudo é importante. Se um deles estiver errado, o efeito reduz para metade. A partir de agora vou explicar-vos o método exato. É a postura de deitar para o lado esquerdo. É só isso? Não. Por trás desta postura esconde-se uma ciência surpreendente. Vou explicar-vos exatamente 3 razões pelas quais é o lado esquerdo. A primeira razão, a circulação do líquido cefalorraquidiano é otimizada. A equipa de pesquisa da Universidade de Rochester filmou várias posturas de sono com RM. Os resultados foram claros. Quando se deita para o lado esquerdo, o fluxo do líquido cefalorraquidiano é o mais rápido. A taxa de remoção de resíduos aumentou 30%. Porquê? Porque a estrutura do cérebro e a direção da gravidade se alinham melhor na postura do lado esquerdo. O líquido cefalorraquidiano flui sem bloqueios e o beta-amiloide é descarregado rapidamente, tal como a água que flui naturalmente pela encosta à limpeza ocorre de forma natural. Segunda razão, a digestão e a circulação linfática melhoram. Pensem na disposição dos órgãos no nosso corpo. O estômago está do lado esquerdo. O fígado está do lado direito. Quando se deita para o lado esquerdo, o estômago torna-se confortável com a ajuda da gravidade. A digestão melhora e a circulação da linfa também flui suavemente. O sistema linfático é o sistema de tratamento de esgoto do corpo. Para que o sistema linfático funcione corretamente, este deve funcionar bem. Tudo está conectado. Terceira razão, induz o sono profundo. A postura do lado esquerdo não sobrecarrega o coração e os pulmões. A respiração torna-se confortável e a frequência cardíaca estabiliza. Quando o corpo fica confortável, o cérebro também relaxa. Assim entra na fase em 3 mais rápida e profundamente. O sistema linfático é ativado ao máximo. No final, a postura do lado esquerdo é a chave de ouro para a limpeza do cérebro, não é de 1 ou 2 dias, durmam assim todas as noites. Esta simples postura é o seguro mais seguro para prevenir a demência daqui a 10 anos. Não é medicamento, não é cirurgia, é apenas a postura. Mas alguns de vocês podem estar a duvidar se isto realmente funciona. Eu também reagi com ceticismo no início, por isso fizemos um pequeno experimento no nosso hospital. Baseado na pesquisa conjunta da Universidade de Rochester e de Lisboa, observámos 30 pacientes durante 3 dias. Metade dormiu como de costume e a outra metade foi colocada para dormir do lado esquerdo. Após 3 dias fizemos testes de função cognitiva. Medimos memória, concentração e capacidade linguística. Os resultados foram surpreendentes. O grupo que dormiu do lado esquerdo teve um aumento médio de 12% nos scores dos testes cognitivos. 12%. Apenas em 3 dias. Houve muitas reações de que a cabeça ficava clara ao acordar de manhã. Quando perguntámos, lembra-se do que comeu ontem à noite, as respostas eram precisas. Do ponto de vista de um neurologista, isto não é um simples hábito. A função cerebral mudou realmente, os dados provam-no. Em 3 dias a mudança começa, em 1 mês torna-se claro, em 3 meses o cérebro muda, começa imediatamente a partir de hoje à noite. Mas, senhores, não acaba só por mudar a postura. Para aumentar a qualidade do sono profundo, o que comem também é importante. Alimentos errados interferem com o sono. Alimentos corretos ajudam na limpeza do cérebro. A partir de agora vou contar-vos 3 alimentos de ouro que protegem a saúde cerebral. Só por adicionarem isto à vossa rotina noturna, a qualidade do sono mudará. Primeiro alimento, abacate e nozes, fruta e frutos secos, sim, correto. Estes 2 são ricos em magnésio. O magnésio estabiliza os nervos, promove a secreção de melatonina. A melatonina é a hormona do sono. Se estiver em falta é difícil adormecer e acorda-se frequentemente. Meio abacate e 4 a 5 nozes podem suprir 30% do magnésio necessário por dia. Experimentem comer à noite, vão sentir o corpo a relaxar. Segundo, alimento sumo de cereja ácida. Isto é realmente especial. As cerejas ácidas contêm melatonina natural. Não é medicamento. É tal como vem da natureza.
De acordo com os resultados da pesquisa da Universidade de Michigan, as pessoas que beberam sumo de cereja ácida durante uma semana tiveram a fase de sono profundo em 3, prolongada em média 40 minutos. 40 minutos. Isso significa que o tempo de limpeza do cérebro aumentou. Basta um copo por dia. Bebam 1 hora antes de dormir. No entanto, evitem produtos com açúcar adicionado. Devem escolher sumo de cereja ácida puro. Terceiro alimento, leite morno. Aquilo que as avós costumavam dar desde sempre, e a ciência também confirma, o leite contém um aminoácido chamado triptofano. Este triptofano transforma-se em serotonina no corpo, a serotonina converte-se novamente em melatonina, no final a hormona do sono é produzida, quando se aquece e se bebe a temperatura corporal sobe, quando a temperatura sobe e depois desce gradualmente o nosso corpo prepara-se para dormir. Esta é a indução natural do sono. A partir de agora proponho-vos a rotina dourada da noite. 1 hora antes de dormir, bebam um copo de sumo de cereja. E comam meio abacate ou 4 a 5 nozes juntos. 30 minutos antes de dormir, bebam lentamente um copo de leite morno. Só por seguirem esta rotina, a qualidade do sono muda definitivamente. O sistema linfático, que é o sistema de limpeza do cérebro, começa a funcionar com eficiência máxima. Lembrem-se, são os alimentos, não os medicamentos. São os hábitos, não a força. Quando os alimentos e a postura se encontram, surge a sinergia. O efeito é muito mais poderoso do que fazer separadamente. Mas, senhores, só com alimentos e postura não é suficiente. O ambiente de dormir também é importante. Por mais que durmam do lado esquerdo e bebam sumo de cereja, se o quarto estiver demasiado claro ou quente, não serve de nada. A temperatura e a luz afetam diretamente a circulação do líquido cefalorraquidiano. Há resultados de experimentos. A temperatura ótima durante o sono está entre 18 e 20 graus. Acima de 20 graus é difícil entrar em sono profundo. O corpo continua a virar-se para dissipar o calor. A iluminação também é importante. Mantenham abaixo de 30 lux. Não precisam de saber o que é lux. Pensem que é quase completamente escuro. Apaguem também as luzes de dormir. Mesmo uma luz fraca interfere com a secreção de melatonina. A umidade deve estar entre 50% e 60%. Se estiver demasiado seco, a garganta fica seca. Se demasiado úmido, fica abafado. Verifiquem também a altura da cama. Se for demasiado baixa, é difícil levantar. Se demasiado alta, é perigoso subir. A altura aproximada dos joelhos é adequada. Quando todos estes ambientes se alinham, a limpeza do cérebro também é máxima. Este é o método que prescrevi aos meus pacientes há mais de 10 anos. Há milhares de pessoas que viram os efeitos reais. Pessoas cuja memória voltou, que acordam com a cabeça clara de manhã e até pessoas em que a progressão da demência parou. Vocês também podem fazer isto. Comecem imediatamente a partir de hoje à noite. Então, concretamente, como devem começar? A partir de agora vou explicar-vos o protocolo de 3 etapas para a limpeza do cérebro. Se seguirem consistentemente estas 3 etapas, completam uma rotina cerebral mais poderosa do que medicamentos. Primeira etapa, fixem a postura de ouro. Já sabem que é deitar para o lado esquerdo, certo? Mas há um problema. Depois de adormecer, viram-se sem dar por isso. Ao acordar de manhã, estão a olhar para o teto ou deitados para o lado direito. Assim não tem efeito. Há uma solução. Usem uma almofada corporal. Se colocarem uma almofada longa atrás das costas e dormirem, a postura fica fixada, não viram para trás. A postura do lado esquerdo mantém-se durante toda a noite. No início pode ser desconfortável, especialmente para aqueles que dormiram na postura dorsal toda a vida. Mas não se preocupem. O desconforto do corpo é prova de que a mudança começou. Aguentem uma semana e o corpo adapta-se. Depois de uma semana, esta postura torna-se mais confortável. A altura da almofada também é importante. Se for demasiado alta, o pescoço dobra-se. Se for demasiado baixa, a coluna vertebral torce. Ajustem a almofada para que a orelha e o ombro fiquem alinhados. Só com isto, o fluxo do líquido cefalorraquidiano melhora 20%. Segunda etapa, removam os hábitos que interferem com o sono profundo.
O primeiro inimigo são o smartphone e a TV. Muitas pessoas veem o smartphone antes de dormir, certo? Isto é um problema. A luz azul bloqueia a secreção de melatonina, fazendo o cérebro pensar que ainda está acordado. É bom desligar todos os dispositivos eletrónicos pelo menos 1 hora antes. O segundo inimigo é o álcool. Podem sentir que um copo de bebida ajuda a dormir, mas é uma ilusão. O álcool faz adormecer inicialmente, mas interfere com o sono profundo. Não entra na fase 3. No final, a limpeza do cérebro não acontece. Beber à noite é o mesmo que acumular lixo no cérebro. É melhor parar se possível. O terceiro inimigo é dormir de sutiã. Há pessoas que dormem de sutiã porque é confortável, mas isso bloqueia a circulação sanguínea e estagna o fluxo linfático. O sistema linfático não funciona corretamente. Deitem a almofada e coloquem os braços confortavelmente para baixo. Só por removerem estas 3 coisas, a qualidade do sono muda completamente. A terceira etapa é ajustar o horário da refeição da noite. Não devem comer imediatamente antes de dormir. Se a energia se concentrar na digestão, falta energia para a limpeza do cérebro. É bom terminar a refeição 3 horas antes de deitar, mas fique com fome. No início vai ser difícil, mas aguentem 1 semana e o corpo adapta-se. Pelo contrário, dormir em jejum traz um sono mais profundo e aumenta a secreção de hormona de crescimento, maximizando a eficiência da limpeza do cérebro. Estas 3 etapas não são difíceis, mas o importante é fazê-las consistentemente. Com 1 ou 2 dias o efeito é mínimo, olhem pelo menos para 1 mês ou até 3 meses. A partir daí o corpo muda, a cabeça fica clara, a memória volta e acordam revigorados. Este é o método que prescrevi aos meus pacientes há mais de 10 anos. Há inúmeras pessoas que viram os efeitos reais, mas vou ser honesto, 7 em cada 10 pessoas falham. Porque depois de ver pacientes em neurologia há mais de 20 anos, descobri as razões. Primeira é desconfortável. Mudar uma postura familiar toda a vida é mais difícil do que se pensa. Nos primeiros dias não se consegue dormir, os ombros doem, por isso desistem. Segunda, o ambiente não está adequado. Se a almofada for alta, a cama demasiado macia ou o quarto demasiado claro, o efeito reduz para metade. Terceira, não há rotina. Têm de dormir às 21h, mas estão a ver o smartphone às 23h. Devem beber leite 30 minutos antes de dormir, mas esquecem. Esta é a realidade. Mas vocês podem ultrapassar o obstáculo. O hábito só se grava no corpo depois de passar pelo desconforto. A psicologia comportamental diz que é necessário um mínimo de 20 dias para um novo hábito se estabelecer. A primeira semana é um inferno. A partir da segunda semana fica um pouco familiar. Na terceira semana torna-se natural. Por isso, dou aos meus pacientes soluções concretas. Se for desconfortável, ajustem a altura da almofada corporal. Se o ambiente não estiver bom, mudem a iluminação. Apaguem as luzes de dormir e fechem as cortinas opacas. Se não houver rotina, ponham alarmes. Às 20 é a hora de beber sumo de cereja, às 21h30 é a hora de beber leite. Às 22 é a hora de desligar o smartphone. Guardem tudo no telemóvel. E fixem também a hora de acordar. Se acordam às 7 da manhã, devem acordar às 7 também ao fim de semana. Se o ritmo biológico se desregula, tudo desaba. Criando assim o ambiente e mantendo a rotina podem superar o desconforto. Vou apresentar um deles. É o Sr. Manuel Ferreira, que vive em Lisboa, é professor aposentado, trabalhou como professor toda a vida e dormiu sempre olhando para o teto porque pensava que a postura dorsal era confortável. Mas a partir da meia-idade dos 60 anos começou a acordar frequentemente à noite. Mesmo ao acordar de manhã, o corpo estava pesado e a cabeça não estava clara. A insónia e a fadiga continuavam. Após a reforma começaram sintomas estranhos, chamam-lhe nevoeiro cerebral. A mente estava enevoada, não conseguia concentrar-se, não se lembrava do que pensou há pouco, esquecia onde pôs as chaves. A família preocupou-se. Pai, vá ao hospital. Foi ao hospital. Os resultados dos exames disseram que ainda não era demência. Mas o médico disse déficit cognitivo ligeiro. Pode progredir para demência em alguns anos. Naquela noite o Sr. Manuel Ferreira não conseguiu dormir. Se eu tiver demência, serei um fardo para a família.
Estava ansioso. Foi então que ouviu a minha palestra. A partir daquele dia começou imediatamente a rotina de dormir do lado esquerdo e sumo de cereja. Comprou uma almofada corporal, bebia sumo de cereja todas as noites, parou com o smartphone, não comia após as 18, passou um mês, sentiu a mudança. Ao acordar de manhã a cabeça estava clara, nas palavras do próprio professor, a cabeça ficou clara como nova, o nevoeiro cerebral começou a dissipar-se gradualmente, no segundo mês veio uma mudança clara, o número de vezes que esquecia objetos diminuiu, as palavras não ficavam presas durante as conversas, não tomou medicamentos caros nem tratamentos especiais, apenas mudou a forma de dormir. O Sr. Manuel Ferreira disse-me: doutor, recuperei a minha vida. Agora percebo. O verdadeiro milagre vem dos hábitos. Senhores, o Sr. Manuel Ferreira não é especial, vocês também podem. A idade não importa, basta começar agora. O cérebro tem uma capacidade surpreendente de se recuperar sozinho. O que temos de fazer é não interferir com essa recuperação, abandonar as posturas erradas e adotar hábitos corretos. Só com isto o cérebro cura-se a si próprio. Lembrem-se, senhores, dormir deitado para o lado esquerdo, comer cerejas ácidas e abacates, ligar o smartphone. Estes simples hábitos protegem-vos daqui a 10 anos. O milagre não vem dos medicamentos, mas dos hábitos. Mas há uma coisa que devo dizer obrigatoriamente. Aqueles que estão atualmente a receber tratamento no hospital, por favor, não parem os medicamentos por iniciativa própria. O que vos disse hoje é para prevenção e como medida auxiliar. Não substitui o tratamento. Especialmente aqueles com apneia do sono, insuficiência renal ou doenças renais, esofagite ou doenças de refluxo, devem ajustar a postura após consultar obrigatoriamente o médico responsável. A postura adequada pode diferir dependendo do estado do corpo. A terapia natural não substitui o tratamento hospitalar, mas vai junto com ele. Façam também exames regulares. Tanto a prevenção como os exames são importantes. Lembrem-se, senhores, o sono não é um simples descanso. É a limpeza do cérebro e a recuperação da vida. A partir de hoje à noite, durmam deitados para o lado esquerdo. E partilhem este vídeo com as pessoas queridas ao vosso lado. Proteger o cérebro de uma pessoa é proteger uma família inteira. Peço que subscrevam e deem like. Continuarei a contar as verdades sobre a saúde que os hospitais não dizem. Mantenham saudáveis, vida serena.